Então, só resumindo, aqui eu falei sobre o plasma, né, que ele é o quarto estado da matéria. Aqui sobre os efeitos do plasma, né, então promovendo uma transição, uma sublimação tecidual. Então, o efeito principal do plasma é a retração tecidual e eu também tenho um efeito circundante de bioestimulação. Cada pontinho que eu faço é um pontinho de retração e ele vai promover, então, sublimações epidérmicas, pegando corneócitos e queratinócitos. Eu não aprofundo pegando camada basal. Então, ele é uma máquina que é extremamente segura e eficaz, além do estímulo de colágeno. Aqui são as indicações de tratamento. Então, quando eu ligo a máquina, ele já terá os protocolos pré-determinados, né? Então, rugas na máquina, ele estará escrito como wrinkles, blefaroplasma, chantelasma, acne, cicatriz, lentigo, fibroma e verruga. Aqui o protocolo do plasma estelar. Então, o plasma estelar é um protocolo para trazer um glow para a pele, um viço para a pele, onde neste protocolo é o único protocolo do Plasmage que eu não preciso me preocupar com o fototipo. Eu posso trabalhar em todos os fototipos de 1 a 6, e nesse protocolo eu não tenho downtime. O paciente ele vai ficar com um leve eritema, mas é bem leve, mas já na primeira sessão, ele já vai perceber uma melhora da textura, uma melhora da qualidade da pele. A gente pode trabalhar ele semanalmente ou a cada 15 dias. Então, o protocolo, geralmente, a gente trabalha umas 4 sessões, uma vez por semana ou a cada 15. Posso fazer região de pescoço, região de colo, região das mãos, tendo o benefício, então, de promover microsublimações no extrato córneo e favorecendo a permeação de ativos. Então, os doutores podem trabalhar associando com algum ativo de vitamina C, ou algum ácido hialurônico, ou algum dermocosmético que os doutores estejam acostumados, tendo, então, essa indicação de melhora do tônus, melhora da textura e facilitar a permeação desses ativos. Então, o protocolo de tratamento. Geralmente, blefaroplasma, cicatriz de rugas, cicatriz e rugas, a gente trabalha de 1 a 3 sessões. Se for necessário mais de uma sessão, aí é importante que os doutores esperem pelo menos 30 dias de intervalo. Tem médicos que gostam de esperar 40, 60 dias, mas tem que ser no mínimo 30 dias de intervalo, ou a pele não pode mais estar sensibilizada, tá? Agora, fibroma, chantelasma e verruga, as crostinhas vão demorar um pouquinho mais para cair, pode demorar em torno de 15, 20 dias para cair. Quando a crostinha cai, a pele embaixo estará já, né, com aquele aspecto rosadinho, da reptilização. Então, é um momento que a gente tem que tomar mais cuidado, né, com a exposição solar. Mas, se necessário, pode realizar também mais de uma sessão, desde que já tenha a reptilização e a pele não esteja mais sensível. E o protocolo do plasma estelar, que pode ser feito semanalmente ou a cada 15 dias em todos os fototipos. Pré e pós-aplicação, então é muito importante, pele íntegra. O preparo do tecido é uma conduta clínica. Tem muitos médicos que gostam de preparar o tecido antes, em pacientes que têm um fototipo mais alto ou em pacientes que são suscetíveis à hiperpigmentação, e tem médicos que optam por não preparar o tecido, e se por acaso acontecer alguma pigmentação persistente, aí sim eles entram com algum clareador. A pomada de corticoide por 3 dias, então a gente, o fabricante ele recomenda, já num pós imediato, iniciar com a pomada de corticoide 2 vezes ao dia por 3 dias. E um reptilizante, que também pode ser qualquer reptilizante que os doutores estejam acostumados a trabalhar.
Evitar fontes de calor e exposição solar, fazer uso de fotoproteção mínimo 50, hidratar bastante a região, orientar o paciente a não retirar as crostas. Então, é normal que pós-tratamento os pacientes comecem a sentir uma coceirinha ou pacientes que não aguentam e querem lá dar uma cutucadinha para arrancar essa crosta. Não pode, tá? Então, tem que orientar ele a deixar a crosta cair sozinha. Eu já oriento até o paciente, quando for passar as pomadas, né, os tópicos em casa, não esfregar a região. Eu já oriento eles a passarem aplicando, assim, fazendo umas batidinhas para evitar ficar com atrito nessa região. O uso de despigmentante após as saídas da crosta também é uma conduta clínica. Tem médicos que caiu a crosta, já entra com algum tipo de clareador. E tem outros que aguardam um momentinho. Se por acaso hiperpigmentar, aí sim entra com um clareador. As contraindicações, então, são como, né, a maioria das máquinas, então, pele bronzeada, as lesões cutâneas não benignas ou suspeitas, doença autoimune, uso de corticoide oral por tempo prolongado, doenças relacionadas a colágeno, gravidez, diabetes descompensada, doença cardíaca, renal e hepática descompensada, portadores de marca-passo, quem tem propensão a cicatriz hipertrófica ou queloide. Um cuidado também que nós temos que ter, aqui ele fala de pessoas bronzeadas, mas são as peles que estão sensíveis ao sol. A gente tem que tomar cuidado em pacientes que têm a região já escurecida. Nesses pacientes, pode ser que após a realização do plasmage, fique uma diferença de tonalidade. Como o fundo é muito escuro, até reptilizar vai ficar uma diferença de tonalidade. Então, nesses pacientes, a gente tem que tomar um certo cuidado e ser mais, fazer um tratamento menos agressivo. Aqui nós temos os exemplos de blefaroplasma. Então, geralmente, a gente dá uma distância de uns 2 milímetros daqui da margem ciliar. Porém, se eu vejo que eu não tenho necessidade de trabalhar esse quadrante, se eu vejo que a flacidez é mais importante nessa região, então eu posso me basear nessa linha, daqui para cima. O legal do plasmage é que eu consigo aumentar ou diminuir a agressividade do tratamento, modificando energia e fracionamento na própria máquina, ou manualmente, deixando mais tempo a crostinha ou aumentando a densidade, ou seja, fazendo os pontinhos mais próximos. Aqui eu tenho um outro exemplo de blefaroplasma, então a gente percebe, né, que abre o olhar do paciente, ele melhora também a qualidade da pele desse paciente. Aqui é um xantelasma, rugas ao redor dos olhos, ao redor da boca. É muito legal, porque ele vai desenhar esse arco do cupido, fica muito bonito. Cicatriz de acne. Então, aqui, como eu falei para os doutores, a gente trabalha a cicatriz de acne fazendo a sublimação, né? Os pontinhos aqui ao redor da cicatriz e um pontinho no centro dela. Código de barras, fibroma e é isso. Tudo bem, doutores? Por enquanto, os doutores têm alguma dúvida? Podemos iniciar a prática do protocolo do plasma estelar? Pode. Bom, então aqui eu vou trabalhar com eletrodo inclinado seletivo. Notem que esse eletrodo ele tem a parte menor e uma parte maior. A parte menor é que eu vou encaixar no handpiece.
Na tela, eu vou usar o protocolo aqui, ó, que tem 3 pontinhos. Eu clico aqui. Ele vai mostrar 5 de energia e 1 de fracionamento. Porém, se eu observar que está sendo muito fraco, eu posso aumentar esse fracionamento para 2 ou para... Não está aparecendo a filmagem. A paciente, a nossa modelo, a Dani, nossa querida Dani, ela já está com a pele higienizada, tá? Ela não está com protetor, então já está com a pele limpinha. A gente vai iniciar o protocolo por quadrantes. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai trabalhar primeiro esse quadrante. Então, com a pele seca, sem produto nenhum, pele limpa e seca, nós vamos encostar o eletrodo. Aí sim, eu piso no pedal e começo a fazer a movimentação. Se eu quiser parar, eu tiro o pé do pedal e só depois eu afasto. Por quê? Se eu ficar com o pé no pedal e afastar, dependendo da angulação, corre o risco de promover sublimação e aí sim vai gerar crosta. Então aqui é um protocolo que não tem pós. A gente vai trabalhar promovendo então essa remoção de extrato córneo. Eu faço movimentando por quadrante em torno de 3 a 5 minutinhos ou até observar um leve eritema. Se os doutores perceberem que está difícil de movimentar, a gente pode esticar e trabalhar em quadrantes menores. Então, como que eu faço? Realizo esses 3 a 5 minutos. Quando eu finalizar, eu passo o ativo. Essa é uma maneira, tá? Eu vou fazer esse lado esquerdo de uma forma e o lado direito de outra forma. Então, aqui a gente vai trabalhar passando. Eu posso trabalhar aqui nesse quadrante, região de olhos, não tem problema, desde que pegue bordo ósseo. Se quiser descer, ó, para pescoço, podemos também. Eu vou aumentar um pouco o fracionamento para os doutores observarem que é um procedimento muito tranquilo de realizar e para o paciente também é bem confortável. Aqui ele estava no fracionamento 1, eu vou aumentar para um fracionamento 2. Então, apoio, piso no pedal e movimento. O paciente ele vai sentir uma leve vibração. Eu posso trabalhar toda essa região malar, 3 a 5 minutinhos. Quando eu trabalho região de fronte, eu acho mais fácil dividir a fronte em 2 ou 3. Então, aqui da mesma forma, eu apoio e faço movimentando. Quando finalizar esses 3 minutinhos, 5 minutinhos por quadrante, eu posso passar o ativo. A gente tem utilizado esse ativo da Adipus, que é um ativo que tem aminoácidos, né, que ele vai melhorar a firmeza e reduzir as rugas, mas pode utilizar qualquer ativo que os doutores estejam acostumados. Então, finalizei 3 minutinhos ou observei um leve eritema, aí sim eu posso passar o ativo e espalhar para fazer a permeação. Outra forma de aplicar é realizar algumas passadas com a pele seca. Então, a gente pode fazer em torno de 5 passadas ou ficar 1 minutinho aqui, sem nenhum produto.
Aí, da mesma forma, então, eu trabalho por quadrante. Aí, depois que eu finalizei essas passadas, 1 minutinho, ou observar até um leve eritema, eu faço o ativo na região e faço a aplicação com o ativo. Então, ela está com ativo, eu encosto e faço movimentando. Os doutores vão observar que assim é até mais fácil de deslizar o aplicador. Porém, é importante fazer alguns movimentos antes com a pele seca para remover bem o extrato córneo e depois trabalhar essa região passando já com ativo para ajudar na permeação. O pós dele é muito tranquilo, é um eritema muito leve, mas já no pós imediato o paciente ele vai perceber a melhora da textura, né, um glow, visto que esse tratamento promove na região. Então ele pode ser feito em região de pescoço, colo, na região das mãos. Os doutores têm alguma dúvida? Esse procedimento também ajuda a fechar poros? Ele vai ajudar sim um pouquinho, mas não é na primeira sessão que a doutora vai observar essa melhora dos poros, mas ele vai ajudar sim. E aqui, ó, a gente vai passar o ativo, vai fazer as passadas até observar já que ele teve uma boa absorção do ativo. Pode passar próximo às pálpebras? Pode sim. Ó. Aí aqui eu traciono. Desde que seja em bordo ósseo, ó, eu posso passar. Só região superior que eu não costumo passar. Então, o que a doutora pode fazer é tracionar e fazer movimento aqui, ó, nessa região. Mas nunca pegar globo ocular. E região inferior também, ó, traciona e faz movimentando aqui. Qual que é o cuidado dessa região? Não afastar, principalmente nesse cantinho aqui, ó. Então, lembra que eu tenho que sempre manter um bom contato e fazer movimentando. Esse movimento não precisa ser muito rápido, então se percebeu que vai desacoplar ou quer mudar o posicionamento da mão, tira o pé do pedal antes e aí sim desencosta. Se quiser trabalhar essa região do nariz, ó, a gente também pode. Então eu traciono e faço movimentando aqui, ó. É possível realizar esse procedimento, esse protocolo, antes de realizar uma microagulhação? Pode ser feito sim, doutora. Ó, é que eu não sei se dá pela câmera, dá para observar, mas tá vendo que ela fica com um leve, bem levinho eritema. Ela tem um fototipo mais alto, né? A gente sabe que o eritema em fototipo mais alto é um pouquinho mais sutil, mas é um eritema muito suave que ele promove. Essa região de mento a gente também consegue trabalhar. Encolhe os lábios um pouquinho. Aí a gente encosta e faz movimentando aqui também. Os produtos aplicados no pós tem que ser estéril ou não? Não tem necessidade de ser estéreo, doutora. Vocês já associaram ele com PhotoAid, com outra tecnologia, ou só ele com esse tipo de drug delivery? A gente só tem associado, por enquanto, com esse tipo de drug delivery. Então, geralmente, a gente usa esse produto da Adipus. Já usamos alguns ácidos hialurônicos, vitamina C. Mas é um protocolo que a doutora pode, né, personalizar. Então, ele não vai ter pós. Não existe limite de fototipo, né? Então, a gente pode trabalhar ele associando, às vezes, associar com alguma limpeza de pele, não tem problema nenhum.
Alguma dúvida do protocolo? Os doutores querem visualizar mais alguma? Você já teve alguma hipercromia? E então, só de retirar, se não tiver tirado o pé, vai criar uma crosta como se fosse uma queimadura, é isso? Ele pode sim sublimar, doutor. Porém, não vou fazer. Quando eu tô com o aplicador completamente encostado, ele tá numa energia alta, porém um fracionamento baixo. Se por acaso afastar, a chance de sublimar é grande, mas pode ser que não aconteça nada. Vai depender muito da angulação, mas lembrando que o plasma ele vai ser gerado, né, quando ele ioniza, o eletrodo ioniza o gás atmosférico, aí ele vai gerar o plasma. Por isso que, se eu afastar, existe sim uma chance de gerar crosta, né, de sublimar e gerar as crostinhas. Porém, é muito difícil isso acontecer. Então, é mais um cuidado, mas não é algo que é fácil de acontecer. Mari, posso perguntar? Pode ir. A aplicação, eu fui aquela doida que mandou o vídeo, né? Fazendo em mim mesma. Eu achei muito tranquilo. Agora, só para alinhar, assim, expectativa do paciente, né? O paciente perguntando diretamente, de maneira objetiva, o protocolo estelar, ele não é um estímulo de colágeno, correto? A gente não pode ter confusão. Ele vai sim estimular, mas de uma forma secundária, não é o principal dele. O principal dele é justamente remover extrato córneo, camada bem superficial para facilitar a permeação de ativos. Tá, e a expectativa de melhora de manchas? De mancha, é que se for uma mancha independente, mesmo que seja uma mancha mais superficial, aí é legal colocar aqui no protocolo. Por exemplo, eu tenho uma lentigo, aqui ele mostra 2 de energia e 4 de fracionamento. Aí é legal promover com outro eletrodo, ou às vezes até esse. Então, por exemplo, eu tenho... Oi? Eu faço, né, pulverizando sobre a manchinha para realmente tirar essa pigmentação. E aí só depois que cicatrizar, que já estiver revitalizado, promover o protocolo do plasma estelar. Agora, fazer o protocolo estelar na face como um todo e naquele ponto específico fazer o modo de sublimação? Isso, mas só depois. Então, pode fazer esse modo de sublimação, mas só depois que já tiver revitalizado, então já com a pele íntegra, aí sim faz o plasma estelar. Esse protocolo do plasma estelar, ele não vai promover um grande clareamento numa mancha específica, tá? Ele vai promover um glow, vai melhorar a textura, o viço. Mas se tiver alguma lesão pigmentada, aí teria que ser pontual. Tá bom, tá ótimo, obrigada. Tu pode só explicar ali o parâmetro, não consegui escutar da segunda maneira, tu poderias mostrar? O protocolo do plasma estelar. Então, nós vamos ver aqui, ó, nesses 3 pontinhos. Aqui ele mostra 5 de energia e 1 de fracionamento. Se a doutora perceber que está muito leve, eu posso aumentar esse fracionamento para 2 ou aumentar o fracionamento para 3. Lembrando que quanto maior o fracionamento, maior a agressividade do tratamento. Então, a pergunta anterior que a doutora fez de se afastar vai gerar crosta, dependendo da angulação e dependendo, aqui ele já está mais forte. Então, a chance de gerar uma crostinha quando eu afasto, quando ele está mais forte, é um pouquinho maior. Mas lembrando que é um cuidado. Isso, eu nunca não tive nenhum relato, tá, de nenhum médico que fez esse protocolo e gerou a crosta porque afastou o eletrodo. Tudo bem, doutora? E aí, lembrando que a aplicação, então, ele pode ser feito realizando as passadas, 4 a 5 minutos, mais ou menos, dentro deste quadrante.
Depois que eu fiz 4 a 5 minutinhos ou observei um leve eritema, aí sim eu passo o ativo. Ou outra forma de trabalhar é fazer as passadas em torno de 1 minutinho ou observar né, um leve eritema, aí eu passo o ativo e continuo fazendo a aplicação com o ativo. Tudo bem, doutores? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode levantar. Então, agora a gente volta. Vou voltar para o computador e aí a gente pode, então, finalizar. Se algum doutor tiver alguma dúvida do plasma estelar, aí a gente mostra novamente mais para frente. Obrigada. Voltei, doutores. Vocês ficaram com alguma dúvida de parâmetros, de aplicação? Doutora Nara perguntou sobre os parâmetros. Os parâmetros, doutora, geralmente a gente coloca, então, no protocolo, aqueles 3 pontinhos. Ele vai estar com 5 de energia e 1 de fracionamento. Se a doutora perceber que está muito leve, a gente pode aumentar esse fracionamento para 2 ou para 3. Ok, obrigada. Você comentou sobre o lentigo, daí o lentigo seria feito com a Algum ponteira doutor quer... normal. O lentigo seria feito com a ponteira normal. Algum doutor quer fazer alguma pergunta, algum comentário, contar alguma experiência? Bom, então, acho que é isso, né? Os doutores, qualquer coisa, né? Eu estou também no grupo. Se os doutores ficarem com alguma dúvida, pode me chamar lá também no grupo. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou em alguma clínica, mas eu tento responder o quanto antes. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Muito obrigada. E qualquer dúvida que os doutores tiverem, então, nós estamos à disposição. Tá? Muito obrigada, doutores.